Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de nesta noite poder encontrar-me aqui, postar-me à frente deste aparelho para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Queridos, sou grato a Deus por tudo que Ele tem sido na minha vida, na vida da minha filha, no nosso lar, na nossa casa. Sou grato a Deus pelo que Ele é. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Eu louvo a esse Deus e o exalto e o engrandeço na beleza da sua santidade. Queridos, nesta oportunidade que Deus nos concede, eu convido-vos a ler comigo um versículo na palavra de Deus que encontra-se no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 10. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 24 a seguir, que diz-nos assim a palavra de Deus. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Complementando esta leitura, iremos ler ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, amados em Cristo, não está fácil pregar a palavra de Deus. Não. Nunca foi fácil pregar a palavra de Deus
como ela é. Como ela deve ser pregada. Não está fácil você pregar a Bíblia, que é a palavra de Deus, como Deus quer que nós preguemos, que ela seja pregada. Porque vivemos numa época em que as igrejas denominadas evangélicas, cristãs, de crentes, não querem a palavra de Deus da forma como ela é. Mas eles querem que preguem aquilo que lhes convém, aquilo que eles querem ouvir pregar. E muitos pastores que buscam agradar primeiramente ao povo têm se enveredado por este caminho, aonde em muitas de nossas igrejas já não se aceita mais que pregue a palavra de Deus como ela é. Não está fácil, irmão. O que se chama hoje pregadores são mais animadores de auditório. O que se chama hoje de pregadores, de profetas, não passa de verdadeiros animadores de plateia, de auditório, menos de pregadores da palavra de Deus, menos de profetas de Deus, porque eles não pregam a palavra de Deus como tem que ser pregada. Primeiro, porque em alguns falta moral para isso. Em outros falta respaldo familiar. Pregar para a igreja naquilo que a família do pastor, do pregador, está emaranhado, é ir contra o bom senso. Querer governar a casa de Deus, quando não se governa a sua própria casa, nem traz sua família sob sujeição da palavra de Deus, é ir contra o senso comum. Porque primeiramente eu tenho que governar a minha casa. Eu tenho que trazer a minha família sob sujeição à palavra de Deus, para que então eu venha a ter cuidado da casa de Deus. E o que lamentavelmente acontece hoje é o contrário. Não se governa a sua casa, não tem suas esposas, seus filhos sob sujeição da palavra de Deus, então perde-se a moral para pregar contra o mundo, contra as vaidades, as carnalidades, as sensualidades que hoje permeiam em nossas igrejas. Porque, lamentavelmente, muito de suas famílias enveredam por esse caminho. Então lhes falta moral para isso. Lhes falta respaldo da família para isso. Então muitos pastores, muitos pregadores não têm moral para pregar contra o mundo e nem contra o seu sistema. E assim sendo, eles também não permitem que se pregue. Escolhe os pregadores que se permite pregar em determinadas igrejas. Pregadores que pregue aquilo que o pastor quer, que a igreja ouça, que a igreja receba, menos a palavra de Deus como ela é.
Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai contra a nossa escolha mundana de viver. Ela se contrapõe a tudo que é mundano. E lamentavelmente os crentes, a igreja hoje, ela está envolvida em um mundanismo, numa vaidade, numa sensualidade, numa carnalidade, irmão, vista a olho nu. Os crentes não só se dão a um modo de vida mundano, como eles divulgam nas redes sociais. Os crentes estão perdendo a sua naturalidade, o seu ser natural. Eles não se aceitam como são. Então eles querem ser como a fulana, como o fulano da mídia. E aí estamos vivendo em um verdadeiro competitismo dentro da igreja. Quem tem a roupa mais bonita, mais cara, mais extravagante, mais chamativa, mais sensual. Porque é na maneira de vestir que se mede a condição financeira, ainda que muitas das vezes não condiz com a realidade. Mas diante da sociedade de hoje, é pelo vestir, pelo calçar, que mede a condição financeira das pessoas. Então estamos vivendo esse competitismo dentro das nossas igrejas. Os cabelos hoje são tudo pintado, tudo desnatural. Não existe mais cor de cabelo natural nas igrejas. A vaidade, a busca por uma beleza, por uma estética que supere aos que estão à sua volta. Os salões de cabelos estão repletos, aumentando-se cada dia mais. Porque as pessoas vivem numa busca incansável por um cabelo melhor, por um cabelo chamativo, por um corte, por uma tinta, por uma cor que chame a atenção daqueles que estão à sua volta. É uma vaidade exacerbada que a igreja está envolvida nesses dias atuais. É um competitismo dentro da igreja, nos calçados. Quem tem a bota mais bonita, mais cara, quem tem a bota maior, que vai até acima dos joelhos. Tudo isso é vaidade, é carnalidade. Deus não está nesse negócio. É um sensualismo. É um modismo. É um mundismo dentro das nossas igrejas evangélicas. É as pessoas querendo ser o centro das atrações, das atenções das nossas igrejas. É a igreja envolvida no mundanismo. E Deus, irmão, já se foi de muitas igrejas evangélicas. Deus já virou as costas para muitas igrejas, irmão, pelo mundanismo que há dentro dela, o sensualismo, a sexualidade exposta, sendo divulgada livremente nas igrejas, através das roupas dispendiosas, e fingem que não vê isso porque não querem tomar atitude. Se finge
que essas coisas não estão acontecendo dentro da igreja porque os nossos pastores, os líderes, eles não querem tomar atitude, porque eles não querem magoar, eles não querem entristecer fulano nem fulana. Mas Deus tem virado as costas, irmão. Deus tem desprezado muitas igrejas. Nada mais acontece, irmão, a não ser barulho, a não ser um movimento de lata vazia, que é momentâneo, que depois daquele movimento acabou. Estamos vivendo numa era de uma igreja a gosto das pessoas. O que tem mantido as pessoas na igreja hoje não é mais a palavra de Deus. É aquilo que as igrejas hoje estão oferecendo para as pessoas. Diversões, sorteio, fazendo da igreja cinema, fazendo da igreja sala para apresentar filmes com pretexto de evangélicos. Como que se a palavra de Deus não fosse o suficiente para convencer as pessoas, para convencer os crentes da necessidade de uma vida santa, que há uma necessidade de complementar a Bíblia com esses filmes, com essas programações mundanas dentro das igrejas. Viagens, passeios, aonde lá os crentes fazem tudo aquilo que não é permitido eles fazer aqui fora do passeio, mas que lá eles fazem. Aqui eles não podem andar da maneira mundana, mas lá nos passeios eles podem. Porque o pecado só é pecado quando cometido com pessoas que não são crentes. Mas se é cometido crente com crente, o pecado não é pecado. É assim que se estão ensinando e pregando quando agem desta maneira nas nossas igrejas. É lamentável, irmão, mas é uma realidade que não se gosta de se ouvir falar. Não se gosta daquele que fala desta forma, desta maneira. Aí eu cito o versículo que Paulo citou aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Sim. Quem fala a verdade, essa verdade sendo contra o modo mundano de viver de muitas igrejas evangélicas, ele acaba se tornando um inimigo. Ele acaba sendo tido como inimigo do pastor, o inimigo da igreja. Porque falar a verdade contra esta onda de vaidade, de sensualismo, de mundanismo que está entrando dentro das nossas igrejas e que as igrejas estão usando para segurar os seus liderados dentro dela, é se tornar um inimigo do pastor e da igreja. Porque o que está acontecendo hoje, irmão, estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, para evitar que os crentes saiam da igreja para o mundo. Então trazemos diversões, levamos eles para passeios, onde lá, como diz a palavra de Deus, eles folgam para pecar, com práticas que, se for cometidas fora do passeio, são consideradas pecado. E lamentável é que ainda usa o altar, usa a casa de Deus para divulgar tais práticas. É lamentável. Mas é a igreja de hoje. É o tipo de igreja que se oferece hoje às pessoas. Elas não vêm a Jesus pela fé, porque tiveram fé. Elas vêm a Jesus
por aquilo que as igrejas evangélicas hoje lhes oferecem. Ou seja, as coisas mundanas para prender os crentes dentro da igreja. É lamentável. Mas é a realidade que estamos vivendo, irmão. É a realidade que nós estamos vendo hoje nas igrejas evangélicas. Estão fechando os olhos para não ver o mundanismo dentro da igreja, porque não querem tomar atitude, não querem tomar decisão, que muitas das vezes vai contra o agrado de fulano ou de Beltrano. Mas queremos agradar a todos, menos a Deus. Porque nisso não agradamos a Deus. Quando deixamos de falar a verdade com verdade, não como uma opção, mas como uma condição de salvação, de vida, não agradamos a Deus. Tornamos-se inimigos de Deus. Porque a palavra de Deus diz, e João escreveu na primeira epístola, onde ele diz que, no capítulo 3, versículo 15, não amei o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não está nele. Isso é uma ordenança, irmão. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Aquele que ama o mundo e as suas coisas, seu sistema, ele se torna inimigo de Deus. E é o que muitas igrejas, irmão, têm se tornado inimigos de Deus. Porque eles amam o mundo e o que no mundo há. Mesmo sabendo que tudo que há no mundo, tudo, irmão, sem exceção, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Mas lamentavelmente, irmão, nós estamos vendo as igrejas perder totalmente o seu padrão. Que muitas dessas igrejas não podem ser qualificadas como igreja de Jesus. Porque as portas do inferno já venceram essas igrejas. O poder do inferno tem predominado dentro destas igrejas, tornando elas mundanas, vaidosas, carnais, sensuais, dada muito mais ao prazer do seu sentido do que propriamente à vontade de Deus. Hoje se fazem sorteio, que é um tipo de jogo, porque tudo aquilo que é competitivo é um jogo. Tudo aquilo que um ganha e o outro fica triste é um jogo. Mas tem se feito isso dentro das igrejas. Mercadeja, vende. E nós estamos vivendo, irmão, numa época de culto
as unhas dos dedos. Isso mesmo. Nós estamos vivendo numa época de culto às unhas dos dedos. Pasme no que eu estou dizendo, mas é verdade. As pessoas estão idolatrando as unhas dos seus dedos. A gente vê pessoas à nossa frente, na igreja, com as unhas toda pintada, e marcada, e desenhada. E a pessoa fica assim olhando para as unhas, admirando as unhas, idolatrando as unhas dos seus dedos. Tem umas que são tão mundanas, tão vaidosas, que elas colocam adesivo, pinta a unha e ainda coloca adesivo em cima das unhas. Unhas grandes, para chamar a atenção. E aí eu pergunto, irmão, cadê as mãos santas que a Bíblia fala? Ou será que isso não está incluso no que se diz respeito à mão santa, as mãos separadas para Deus, as mãos consagradas a Deus? Porque, irmão, se eu consagro a Deus o meu corpo, isso diz respeito também à minha mão, à minha unha. Mas nós estamos vivendo, irmão, numa era de vaidade a unhas dos dedos. A gente vê no salão de beleza que a pessoa tira uma foto com as mãos estendidas em cima dos pés, tirando uma foto das duas mãos e dos dois pés, para mostrar a beleza das unhas contornadas, pintadas. E nisso tem aguçado as mulheres e até homens nesse anseio, que fazem questão de mostrar as suas unhas contornadas e pintadas. Isso é uma vaidade, irmão. Isso é um mundanismo que estamos vivendo hoje. Você cuidar das unhas, cortar as unhas, tirar a cutícula, até dizem que não é certo fazer isso, porque as cutículas é uma proteção para evitar entrar bactéria nas nossas unhas. Então se diz, eu até li uma matéria sobre isso, que é errado tirar a cutícula das unhas. Você tira a cutícula das unhas, você está desprotegendo a unha. Mas a vaidade fala mais. O desejo de ter umas unhas contornadas, pintadas. E aí fica aquele competitismo também. Mas eu li um versículo aqui. Esse versículo, ele me chama bastante a atenção. Porque quando Israel estava no Egito, que fala do mundo hoje, o mundo hoje é o Egito. É um tipo de Egito. Quando Israel estava lá no Egito, escravizados, e Deus chamou Moisés para libertar Israel. Quando estava
já na nona praga, a praga das trevas, a nona praga das trevas, que Faraó chama Moisés, depois daquela escuridão que sobrecaiu sobre o Egito, de maneira que não se enxergava absolutamente nada. Tamanha era a escuridão que podia ser até apalpada. Faraó chama Moisés e diz que Moisés podia ir servir ao Senhor. Isso porque, no entender de Faraó, Moisés podia ir, mas eles queriam que ficassem as crianças, os velhos. Faraó queria limitar o número de pessoas que deveria ir servir a Deus no deserto. Porque Faraó achava que Israel ia servir a Deus no deserto e depois ele voltava novamente. Faraó não estava entendendo que a tirada de Israel do Egito era definitivo. Era para nunca mais voltar ao Egito. Uma vez que Deus salvasse a Israel do Egito, Israel não voltaria mais para o Egito. Era uma ida sem volta. Era uma partida do Egito sem retorno. Mas Faraó queria que apenas os varões fosse servir a Deus. Mas que na verdade que ficasse os velhos, meninos, as mulheres, e não atendendo, veio a praga dos gafanhotos, e depois, consecutivamente, veio a praga das trevas. Então Faraó chama Moisés e diz que ele podia ir servir ao Senhor. Agora ele limita, liberando os meninos, os velhos, as mulheres, para que fosse. Mas que Moisés deixasse as ovelhas, as vacas, mas que as crianças podiam ir também. Então Moisés, mais uma vez, se contrapõe a Faraó e diz para Faraó: tu também dará a nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus.
Agora ele estava limitando que os animais deveriam ficar. Uma vez que ele autorizou Moisés levar o povo, porém que os seus gados, as ovelhas, tinham que ficar no Egito. Moisés então se contrapõe a Faraó, dizendo não. Mas tu, Faraó, também nos dará em nossas mãos sacrifício. E também o nosso gado há de ir conosco. Era deles. Não foi Faraó que deu. Eles conquistaram com o seu trabalho. Então nada mais justo do que eles levarem, para que pudessem então com aquilo servir a Deus, sacrificar a Deus. Mas Faraó queria que eles saíssem de mão vazia, sem ter o que sacrificar a Deus no deserto. Moisés não aceitou. Recusou a sair desta forma. Recusou a sair desta maneira. Irmão, uma vez que você saiu do Egito, tudo que é seu também tem que sair do Egito. Se você é crente salvo, liberto, remido, lavado pelo sangue de Jesus, tudo que é seu tem que sair juntamente com você do mundanismo, do Egito. As tuas vestes, ela tem que sair do Egito. O teu parecer, o teu aspecto, tua estética, ela não pode mais ser como a do Egito. Você agora foi feito povo de Deus. E Deus tem um outro padrão de estética. O padrão dele é natural, é o original, é a regeneração, é o trazer de volta ao estado original isso que tem se deteriorado e tem se degradado na tua vida. Então, quando você vem para Jesus, ele te regenera, ele traz você de volta ao estado original, a imagem e a semelhança daquele que te criou, Deus. E Deus não traz em si o aspecto da vaidade, o aspecto do mundanismo, o aspecto da sensualidade, o aspecto da carnalidade. Não. Deus, ele é santo. Então você tem que tomar a forma de Deus. Você tem agora que se adequar ao padrão de Deus, à forma de Deus, à maneira de Deus. E tudo aquilo que é seu também. Mas lamentavelmente, como eu disse, a pessoa diz que é crente, ele diz que veio para a igreja, ele veio para o monte de Deus. Mas aquilo que ele trouxe para sacrificar a Deus continua no Egito, continua no aspecto mundano, no parecer mundano. Ele
saiu do Egito. Mas tudo que é dele continua no Egito. E ele quer oferecer a Deus as coisas do Egito, sem consagrar, sem santificar essas coisas. Deus não aceita, irmão. Entenda isso. Deus não aceita. Os padrões de Deus é os que predominam na nossa vida. É o que Ele estabelece, é que predomina na nossa vida para lhe agradarmos. Se tu saístes do Egito, tudo que é teu também tem que sair do Egito e tem que consagrar a Deus para Deus. E isso diz respeito ao teu parecer, ao teu espírito, à tua alma, o teu corpo, o teu cabelo, tuas orelhas, teu nariz, teus olhos, tua boca, teu rosto, teu corpo, tuas unhas. Tudo tem que ser consagrado para Deus. Você não pode sair do mundo e trazer as bugigangas mundanas e querer apresentá-las elas a Deus. Não! Deus não aceita. Então Moisés diz para Faraó, versículo 26, e também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Nós estamos saindo do mundanismo. Estamos saindo do mundo. E no mundo não vai ficar nenhuma unha do que é nosso. Hoje as unhas estão tudo no Egito. Os crentes estão com as suas unhas dos dedos, das mãos e dos pés, tudo no Egito. Ficaram no Egito. Não tiveram cuidado de tirar suas unhas do Egito para consagrá-las para Deus, para santificá-las para Deus. Mas elas estão no Egito. Enquanto que Moisés disse que daquilo que era de Israel, nenhuma unha ficaria no Egito. Mas tudo que era de Israel, uma vez salvo por Deus, para Deus, tudo que era dele, tudo que era em Israel, tinha que sair juntamente com eles do Egito para o monte de Deus, para ser oferecido a Deus em sacrifício. Hoje nós estamos numa inversão de valor. As pessoas vêm do Egito para o monte, a igreja, mas eles trazem todo o mundanismo com eles para dentro da igreja e querem oferecer a Deus. E aí, como eu li lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Paulo dizendo que uma pitada de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se a tua unha está no Egito, todo o teu corpo está no Egito. Se os teus cabelos estão no Egito, todo o teu corpo está no Egito. Se os teus lábios estão no Egito, todo o teu corpo está no Egito. Se os teus olhos estão no Egito,
todo o teu corpo está no Egito, se as tuas orelhas estão no Egito, todo o teu corpo está no Egito. Se o teu corpo está no Egito, todo o teu ser está também no Egito. Porque uma pitada de fermento leveda toda a massa. Uma pitada de fermento que se coloca em uma parte da massa, ela vai dominar, tomar toda aquela massa, que logo aquela massa por completa vai estar fermentada, vai estar levedada, azeda. Assim é o teu corpo, a tua vida. Se houver uma pitada do mundanismo, todo o teu corpo está em mundanismo. Temos que entender essas verdades, irmão. Temos que aceitar estas verdades da palavra de Deus. Se tu saístes do Egito, se tu saístes do mundo, não é isso que quer dizer a igreja, a eclésia, e calésia, que quer dizer chamado para fora, convocado para fora. Nós fomos chamados por Deus para fora do mundo. Nós antes estávamos dentro do mundo. Estávamos lá dentro, mergulhado, escravizado no mundo, preso pelo seu sistema. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, cremos, aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos libertou, nos tirou de dentro para fora, nos tirou de dentro do mundo para fora, Ele nos chamou para fora do mundo. E com isso, tudo que é nosso, tudo aquilo que nós vamos oferecer a Deus, tem que vir juntamente conosco para fora do Egito, para fora do mundo. E isso diz respeito à tua unha dos dedos, que tu tanto idolatra, cultua em Deus as unhas, nesse competitismo carnal e mundano, aonde o teu corpo fica todo levedado por isso. Irmãos, as coisas de Deus é muito séria, irmão. Estamos brincando de ser crente. Não estamos sendo verdadeiros no que pregamos. Estamos sendo hipócritas, mentirosos. Porque queremos ser agradáveis, queremos cair no gosto do povo, no agrado do povo, queremos aplausos, confete, queremos ser elogiados como pregadores, pastores, que não combate, não ataca o mundanismo com seu sistema, porque muitos crentes, muitos familiares de pastores estão enredados, enveredados nesse caminho. E nisso, vamos entristecendo ao Espírito Santo de Deus. E Deus vai se distanciando de nós. E os nossos cultos não vão mais tendo sentido. A casa de Deus não vai mais sendo agradável para estarmos, a não ser por aquilo de diversão que ela está oferecendo hoje. Noite do pastel. Ora, irmão, tantas coisas estão se inventando, inovações, para ver se une as pessoas. Irmãos, se não for o poder da palavra de Deus que nos une a Deus, que nos une a Cristo, que nos une à casa de Deus, irmão, tudo o mais que se fizer é em vão. A pessoa pode até ficar ali, mas quanto à salvação é duvidosa, irmão.
Jesus tem que ser aquele que nos atrai, que nos prende a Deus. Porque cremos nele, amamos a ele, então entregamos a nossa vida incondicionalmente a ele, não porque a igreja nos oferece diversões, nos leva para passeio, para divertir, para jogar, para se banhar. Não, irmão. O que tem que nos prender na casa de Deus, o que tem que me dar desejo de ir à casa de Deus, não são essas diversões carnais, mundanas que as igrejas hoje estão oferecendo, não. O que tem que me levar a desejar o habitar da casa de Deus é a glória, é a palavra, é a presença de Deus. O salmista feliz diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e aprender no seu santo templo. O desejo de aprender, o desejo de ver a glória de Deus é o que tem que me motivar, é o que tem que me estimular, é o que tem que me despertar para estar na casa de Deus, para ir à casa de Deus, para me reunir aos pés do meu Deus, irmão, e não diversões, não sorteio, não cinema, não noite de pastel, não passeio para se banhar, para jogar. Não, irmão. Essas coisas mundanas que embaraçam. Nenhuma unha ficará no Egito. Tudo para Deus, irmão. Ou a minha unha é consagrada para Deus, ou todo o meu corpo não é consagrado para Deus, irmão. Se eu pôr meu coração nas minhas unhas, a ponto de idolatrá-las, usando-as para competir com quem está à minha volta, para chamar a atenção para mim, para me tornar o centro das atrações ou das atenções, isso é carnalidade, isso é mundanismo, irmão. Tu estás fermentada. Oh, Jesus. As tuas unhas têm que ser para Deus, irmão. Todo o teu ser. O corpo não nos pertence. Ele pertence a Deus. Essa idolatria, essa carnalidade, essa sensualidade dentro das igrejas evangélicas. Oh, irmão, não ficará uma unha, nenhuma unha ficará. Tem que sair tudo do Egito, irmão. Tem que sair tudo do mundanismo. As vestes indecentes, as roupas descompostas, sem postura nenhuma, mostrando as vergonhas. Tem que sair do Egito, irmão. Uma vez que você saiu do Egito, as tuas roupas têm que sair do Egito. Tudo que é teu tem que sair do Egito juntamente contigo. Se tu de fato aceitou Jesus Cristo, creu em Jesus, amas a Jesus, serve a Jesus, tudo que é teu, tudo que está em ti, tem que também sair do Egito e ser consagrado por completo para Jesus, para Deus. Pelo contrário, tu estás todo fermentado. E o fermentado não entra no céu. Porque o fermento fala de pecado.
nenhuma unha ficará. Sairá tudo. Tira tudo do Egito, irmão. Tira tudo do Egito, irmão. Consagra tudo por completo a Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, ele escreve dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A unha não é para estar no Egito. Se tu saiu, a unha tem que sair juntamente contigo, porque ela faz parte do corpo, o qual pertence a Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja conservado plenamente. Conservado, irrepreensível. Sem que tenha no corpo, na alma, no espírito, na alma e no corpo, algo que possa nos reprovar, ou que possamos ser repreendidos. Mas uma vez que Deus santificou todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo, nada mais pode ficar no Egito. Tudo tem que sair do Egito para ser consagrado para Deus. Assim, você não vive mais para você. Você não vive mais para o mundo. Você vive agora para Jesus, para Deus. E viver para Deus é viver segundo os padrões bíblicos, segundo a palavra de Deus, que quer santidade total em nossas vidas. Oh, glória a Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo, que é o tipo de Faraó. Faraó é o tipo do diabo. Ele quer meio termo. Ele quer que sirvamos a Deus dividido, como que se Deus quisesse, aceitasse isso. Mas Deus não aceita, irmão. Deus te quer por completo. Deus te quer por inteiro. Tudo que há em você, Deus quer. Sem reserva. Ou você se entrega totalmente para Deus, ou nada feito. Não vale. Você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo na casa de Deus. Ou você se entrega totalmente a Deus, ou então não serve absolutamente nada. Nada, irmão. Deus nos quer por completo, porque somos dele. Ele é nosso Senhor. Glória a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, irmão. Em tudo. Sem reserva.
A unha tem que ser santificada para Deus, porque ela faz parte do corpo, e foi Deus quem a fez no corpo, não para se tornar um objeto de culto, de idolatria, de competição, de partidarismo, de vaidade, carnalidade, não! Deus quer te trazer ao estado original. Deus quer te trazer a imagem e a semelhança dele, como ele nos criara. Irmãos, irmãs, a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela está acima de tudo. Ela é fiel. Para Deus não há meio termo, irmã. Não há meio termo, irmão. Ou você é ou você não é. Não tem esse negócio, eu sou um pouquinho, não. Deus não aceita isso, o diabo aceita. Por isso que ele luta para o crente ser um crente parcial no serviço a Deus. Por isso que ele não quer que nós tiremos tudo que é nosso do Egito para consagrar a Deus. Ele fica contente que nós saiamos do Egito, desde que nós deixemos lá o que é nosso, o que nós poderíamos usar para sacrificar a Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus. Era isso que Faraó queria. Que Israel fosse, mas deixasse tudo que era deles, tudo aquilo que eles sabiam que eles iriam usar para sacrificar a Deus, adorar a Deus no monte. E se eles saíssem sem nada, em nada eles agradariam a Deus. Oh, irmãos, não aceite sair do Egito sem levar o que é teu, porque isso você não vai agradar a Deus. Mas lute para tirar do Egito, se é que você já saiu de lá. Ou você é daqueles que saiu, mas o teu coração continua no Egito. Como Israel, que foi tirado do Egito, mas o coração deles continuava lá no Egito. Lembrando dos pepinos, lembrando dos legumes que lá eles comiam. Saíram do Egito, mas o coração deles não saiu. O coração de muitos crentes continua no mundanismo, na vaidade, na carnalidade, na sensualidade, nos prazeres carnais desta vida. Eles saíram, estão dentro da igreja, no monte, mas o coração deles continua no mundo. E aquilo que é deles também continua no mundo. Continua no Egito. E nessa mentira vai cultuando a Deus, achando que Deus está se agradando. E não está, irmão. Não está. Ou nos santifiquemos totalmente para Deus, ou então, irmão, não está servindo de absolutamente nada o nosso sacrifício. Sacrifício fermentado, Deus não aceita. Porque uma pitada de fermento leveda toda a massa.
Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus nos dê da sua graça, irmão, para entender e compreender que se nós saímos do Egito, nenhuma unha do que é nosso pode ficar lá no Egito. Tem que sair tudo conosco do Egito para oferecermos a Deus em santidade no monte que é a igreja do Senhor, o templo do Senhor. Que Deus nos converta, irmão. Essa vaidade pelas unhas, esse endeusamento das unhas, esse culto às unhas, tira elas do Egito. Tira tua vida do Egito e te consagra para Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus em Cristo Jesus nos dê força e graça para continuarmos almejando a terra prometida, o céu celestial, que é o que está preparado para nós, se assim permanecermos firmes, guardando-nos em santidade, esperando a volta do Senhor. Amém, Jesus. Amém.